Bem-vindo à série Prepare-se para 2025 da PH3A. Este é um guia prático para executivos e gestores sobre como usar tecnologia e ciência de dados para impulsionar vendas e melhorar a rentabilidade nesse ano. Nos encontros anteriores, você aprendeu sobre as personas, os perfis ideais para o seu negócio, e sobre como maximizar o volume de leads com esses perfis ideais. Agora, vamos tratar de melhorar a conversão desses leads em clientes com a hiperpersonalização. A hiperpersonalização é uma abordagem avançada que utiliza dados, machine learning e inteligência artificial para oferecer experiências ainda mais individualizadas aos consumidores, e fazer isso com menor custo e complexidade do que no passado. Por ser um assunto muito amplo, nesse capítulo vamos ter que seguir uma abordagem ainda mais prática do que nos anteriores. Para aproveitar bem o tempo, não poderemos falar muito sobre conceitos. Então, vamos falar o que é e como funciona a hiperpersonalização ao longo de uma apresentação dos componentes da solução. E não esqueça, se você ficar com alguma dúvida, nós temos os artigos completos deste e dos demais capítulos da série em PDF, disponíveis para download gratuito. Então, sem mais delongas, quais são os elementos que compõem uma estratégia moderna e efetiva de hiperpersonalização? O primeiro componente é a integração de dados. Você precisa unificar todas as informações sobre os leads que chegam até você. As fontes de dados que você precisa considerar são, no mínimo, os cadastros de leads capturados no site, em landing pages, em eventos e outras fontes. Os leads anônimos que foram identificados. Lembra daquela solução que apresentamos no capítulo anterior, que consegue identificar o lead mesmo quando ele não se cadastra? Pois é aqui que ela entra. E uma fonte de dados para enriquecimento com atributos socioeconômicos, demográficos, de capacidade de pagamento e assim por diante. Esse é o Big Data, que nós também já comentamos nos capítulos anteriores. Com os dados integrados e enriquecidos por esse Big Data, você tem a base para aplicar a inteligência da hiperpersonalização, que começa com o segundo componente da solução, que é o Lead Scoring, que classifica os leads em níveis de prioridade, para garantir que os leads mais quentes e propensos sejam abordados mais rapidamente e com mais recursos. Para simplificar, imagine um sistema que divide os leads em 3 níveis: prioridade alta, média e baixa. As regras para classificar os leads serão parametrizadas por você, mas devem incluir critérios como, por exemplo, a similaridade entre o perfil do lead e o perfil da persona ideal, aquela que a gente identificou no primeiro capítulo. E podem incluir ainda modelos estatísticos de propensão e aumento de compra. E além disso, você inclui nesse processo regras de negócio e filtros que a sua empresa customiza. Por exemplo, se o seu produto passa a oferecer parcelamento de longo prazo, vai ser essencial incluir o score de crédito nessa classificação. E essa é outra vantagem de você ter integrado o Big Data naquele componente anterior, porque é dele que vem o score de crédito e outros atributos para suportar as suas regras. O próximo elemento é um motor de distribuição inteligente de leads, que talvez seja o mais importante de todos nessa solução, porque ele direciona cada lead para o canal de conversão mais eficiente, considerando a prioridade do lead, os dados disponíveis, inclusive os dados de contato. E um exemplo de como isso funciona é: os leads de alta prioridade e que preencheram o cadastro com as suas informações de contato, por exemplo, podem ser enviados diretamente para um vendedor humano. Isso garante uma abordagem personalizada e aumenta as chances de conversão. Já se o lead tem prioridade média ou baixa, mesmo que ele tenha fornecido um dado de contato, pode ser mais conveniente enviá-lo para um agente de inteligência artificial, que vai trocar mensagens automáticas, iniciando assim um contato que depois pode passar para um ser humano. E se o lead não deu consentimento, se ele não preencheu cadastro nenhum e é um daqueles que nós identificamos automaticamente, mesmo assim você não vai perder essa oportunidade. Ele se torna um target de jornadas de conversão digitais, baseadas em mídia, no Google e na Meta, por exemplo. Esse motor de distribuição assegura que cada lead seja sempre tratado de forma estratégica, otimizando os recursos da empresa e maximizando a eficiência da conversão. Outro elemento importante, que você não precisa considerar obrigatório, mas que tem impactos positivos, é a modelagem de propensão e de momento ideal de compra. Esses modelos ajudam a prever quais leads têm maior chance de conversão e quando abordá-los. Eles são mais úteis para empresas com vendas complexas, longos ciclos de decisão e recursos caros, permitindo otimizar investimentos e aumentar as conversões. Utilizando machine learning, esses modelos analisam dados históricos, comportamento digital e intenções anteriores para prever as intenções de compra. O modelo de propensão identifica leads com maior chance de adquirir um produto específico, enquanto o modelo de momento ideal analisa padrões de engajamento para determinar quando um lead está pronto para tomar uma decisão. Por exemplo, uma concessionária pode identificar clientes mais propensos a comprar um SUV e direcioná-los para campanhas personalizadas, enquanto uma universidade pode detectar quando um profissional está prestes a se matricular em um curso e intensificar nesse momento a sua abordagem. Combinados, esses modelos tornam a estratégia de vendas mais precisa, reduzindo desperdícios e melhorando a eficiência comercial, além de se tornarem mais eficazes com o tempo à medida que novos dados são coletados. Falamos há pouco sobre agentes de inteligência artificial para abordar automaticamente alguns leads.
Esse é outro elemento essencial para a hiperpersonalização, porque permite uma abordagem totalmente individualizada, com custo baixo e alta escalabilidade. Utilizando o processamento de linguagem natural e machine learning, eles interagem de forma fluida e personalizada, via WhatsApp, Messenger, chat no site e SMS, qualificando leads e até conduzindo vendas. Esses agentes combinam chatbots com fluxos de venda mapeados, treinados com dados históricos e padrões de decisão, e como eles aprendem continuamente, tornam-se cada vez mais precisos na recomendação de produtos e na identificação do momento certo para a conversão. Eles são ideais para atendimento em grande escala, qualificação inicial e venda simples, otimizando recursos e custos. Agora, o sexto componente da nossa lista pode ser outro verdadeiro divisor de águas: as jornadas hiperpersonalizadas para conversão e nutrição digital. Essas jornadas transformam a forma como as marcas engajam leads, indo muito além do retargeting tradicional. Em vez de repetir anúncios, elas estruturam sequências inteligentes e personalizadas para micropúblicos que ainda não converteram, criando um storytelling progressivo e envolvente. A orquestração dessas jornadas considera o perfil e o estágio do lead. Por exemplo, um executivo que baixou um white paper pode receber um vídeo explicativo no YouTube, enquanto o outro, que interagiu com um case de sucesso, vê um carrossel detalhado. A cadência dos conteúdos é planejada para construir credibilidade, combinando formatos como vídeos, depoimentos e anúncios carrossel. Além disso, a personalização do tom e da copy garante maior conexão. Machine Learning otimiza a exibição de anúncios, tornando as campanhas mais eficientes e aumentando as conversões. E por último, precisamos enfatizar a importância da retroalimentação da inteligência. A hiperpersonalização não se limita à criação de jornadas digitais ricas e variadas. Ela também depende de um ciclo contínuo de aprendizado. Modelos de propensão e motores de priorização devem ser constantemente retroalimentados com dados de múltiplos canais, incluindo interações com vendedores humanos, agentes de IA e métricas de desempenho em canais como e-mail, SMS e até a mídia paga. Cada interação gera insights valiosos sobre o comportamento e o nível de interesse do lead, permitindo que os algoritmos de machine learning refinem e melhorem a priorização e as abordagens futuras. Esse processo de aprendizado contínuo garante que a seleção dos melhores leads se torne cada vez mais precisa. Leads, que inicialmente foram classificados como média prioridade, podem demonstrar sinais de alta intenção de compra, por meio, por exemplo, de engajamento ativo nos canais digitais. Da mesma forma, leads que pareciam promissores podem revelar baixa receptividade, permitindo que os modelos ajustem a sua pontuação e realoquem recursos para oportunidades mais qualificadas. No próximo capítulo da série, vamos falar sobre otimização de investimentos em marketing e mídia, a partir da inteligência que construímos até aqui, com as personas, a personalização, a hiperpersonalização. No momento que sua empresa começa a ter ganho de eficácia na aquisição de clientes por caminhos mais efetivos, naturalmente ela pode, e deve, começar a investir menos nos outros caminhos. É disso que falaremos em mais detalhes em alguns dias. Fique ligado!